canal Poder Pessoal. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar, eu vou te ensinar 5 estratégias fundamentais para, sabe aqueles momentos de vida que você não sabe como agir, não sabe o que fazer, sabe, momentos de grande impacto, ou uma perda de uma pessoa querida, ou um divórcio, ou uma perda financeira, ou perder o emprego, aquele momento que você está numa verdadeira encruzilhada sem saber o que fazer. Então você vai lançar a mão de um desses 5 recursos ou dos 5 recursos. Eu aprendi esses 5 recursos na minha vida, em toda a minha experiência até agora, seja na vida pessoal ou profissional, todas as vezes que eu me vi em um momento de grande impacto, sem saber o que fazer, essas foram as 5 estratégias que eu usei e que conseguiram reverter completamente minha forma de pensar, de sentir, de agir para sair rapidamente e superar, ultrapassar o momento de dificuldade. Então, primeira estratégia, presta bem atenção. Primeira grande estratégia é, imagina que você, sei lá, um divórcio ou uma perda de um relacionamento, algo muito difícil para você. Primeira coisa a você fazer é, quanto mais você fica pensando, remoendo ou voltando ao passado, mais difícil você vai ser para você sair desse processo. Primeira coisa que você precisa fazer é criar uma nova visão da sua vida do futuro. Como será a sua vida depois dessa situação ter passado? Simplesmente você consegue transformar a sua visão, o seu momento atual. Quando você para e pensa para criar uma nova versão de você, uma nova versão do seu futuro, uma nova versão da sua vida, você resgata um novo estado de ânimo, você resgata esperança e possibilidades. Então, primeira coisa de imediato a fazer. Como é que você vai fazer isso? Simples, com um caderno de anotação, você pode pensar, mentalizar e escrever. Quanto mais você escrever, mais vai te dar força, mais vai te dar poder de sair dessa situação e rapidamente resgatar e já ter um novo ânimo. Segunda estratégia poderosíssima. É simplesmente você aprender sobre a vida de outras pessoas bem-sucedidas. Pessoas que te inspiram, não pessoas que quando você vê vai dizer, isso eu jamais conseguiria fazer. Não, porque aí você tá ficando para baixo. Mas você olhar assim, determinadas pessoas que te inspiram, como é a trajetória de vida delas? Por que isso é tão importante? Para você se identificar com aquela situação. Nada nos aproxima mais de outra pessoa do que muitas vezes a gente conhecer a história de vida dela, a trajetória de vida. Identificar que ela teve momentos de perdas, de dificuldades, de frustrações, de limitações, mas apesar disso tudo, ela conseguiu transformar a situação. Ela conseguiu transcender e além daquele momento atual. Então, quando você pega alguém que você se inspira, ou histórias das pessoas das mais variadas, quer ver um exemplo? Olha só, uma história que a mim me inspira demais. É de Viktor Frankl, que era um prisioneiro da Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso num campo de concentração, perdeu o filho, perdeu a esposa, ele ficou sozinho, mas uma coisa era certa, uma ideia fixa na cabeça dele: ele não iria ficar preso naquele campo de concentração, nem ele iria morrer como os demais. Então, e aí a história dele é linda, que não é o caso de eu detalhar aqui pra você, mas é uma história que todas as vezes, sabe, quando a gente acha que tá na pior dificuldade da vida, a gente pega outra história de vida, de outro irmão nosso, de outro ser humano, e a gente faz uma simples comparação, dizer, nessa situação, essa pessoa conseguiu sair de onde estava, então também é possível pra mim, porque a minha situação é difícil, mas é longe de dificuldade comparada àquela vida, ou aquela história, ou aquela pessoa, ou aquele problema. Então, ter referências de pessoas que ultrapassaram dificuldades ajuda demais a você também resgatar a sua esperança, acreditar que também é possível para você e fazer com que você se sinta inspirado a também entrar em ação, rapidamente sair de onde está. Terceira estratégia é elaborar um planejamento de desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? Trabalho em nós mesmos, né? Um planejamento de autodesenvolvimento pessoal. Eu não tenho como mudar o mundo à minha volta, eu não tenho como mudar o meu externo, a menos que eu mude o meu interno. A minha forma de pensar, a minha forma de sentir com relação a tudo que aconteceu e a minha forma de agir.
O meu padrão de qualidade das minhas ações sempre vai ser aquém se eu tiver com sentimento de rancor, de culpa, de raiva, de inveja, de ciúme, de tristeza. Eu nunca vou conseguir entregar nenhuma ação positiva, alguma ação que me faça ter um resultado entusiasmante para uma vida fora de série, uma vida de sonhos, a menos que eu consiga me desligar desse acúmulo de pensamentos e de sentimentos que causam uma carga tão grande, muitas vezes segurando, prendendo a gente no mesmo lugar. Então, quando você pensa elaborar um plano de autodesenvolvimento, esse plano precisa contemplar mudanças de, por exemplo, qual o seu plano de seu desenvolvimento pessoal? Começar a ler um livro? Qual vai ser? Começar a fazer um curso? Melhorar a sua alimentação? Melhorar a sua forma física? Melhorar a sua organização, seja de ambiente, seja de tempo, seja de finanças? Qual é o planejamento de melhorias que você identifica que precisa fazer em sua vida? Porque quando você retoma esses pontos de volta para a sua vida, é como que você consegue ter o controle da sua vida de volta e dizer, ok, apesar de tudo o que aconteceu, eu retomo a minha vida de volta, porque eu idealizei uma vida diferente adiante, é para lá que eu quero ir, eu tenho de referência as pessoas que passaram por momentos semelhantes ou parecidos ou iguais ou até piores do que eu passei, e agora eu tomo o controle da minha vida nas minhas mãos e a partir de hoje todos os dias eu faço alguma ação que vai trabalhar o meu autodesenvolvimento. Então, essa estratégia, inúmeras vezes na minha vida, fez total diferença para eu sair de onde estava e ir para outro nível de atitude, de comportamento, de pensamento, de ação e, obviamente, de resultados. Então, terceira estratégia é elaborar um planejamento de desenvolvimento pessoal. Quarta estratégia: revisar e reformular hábitos. Isso mesmo. Por quê? Porque as nossas ações, em geral, elas são repetitivas. O que é que acontece? O nosso cérebro já criou caminhos neurais ali, né, que simplesmente a gente tem a tendência de fazer repetidamente a mesma coisa. E às vezes são justamente essas mesmas coisas que estão entregando pra gente o resultado que a gente está obtendo. Então, se eu quero modificar aquilo ali, ou mesmo eu quero estar muito mais forte para quando outro momento de dificuldade vier em outra área, seja física, financeira, emocional, vier para a minha vida, eu esteja altamente mais fortalecido. Então, como é que eu trabalho isso? Dentro do plano de desenvolvimento pessoal e também na alteração dos hábitos, revisar os hábitos e reformular alguns hábitos. Que tipo de hábitos? Como é que está a minha alimentação? É uma alimentação que está me colocando para baixo, com baixo nível de energia, que está me fazendo engordar, que está me fazendo me sentir cansado o tempo todo, está me fazendo me sentir doente ou mesmo já está doente? Ou é uma alimentação saudável, de baixa caloria, que eu me sinto totalmente leve, cheia de energia, entusiasmada, feliz da vida? O que muitas pessoas desconhecem é a importância dos alimentos no nosso nível energético e no nosso padrão de ações diários. Segundo hábito, como é que está a minha qualidade de hidratação? Terceiro hábito, como é que está o meu aprendizado? Quando foi a última vez que eu li um livro? Uma página sequer. Como é que está a minha atividade física? Quando foi a última vez que eu movi o meu corpo para exercer essa máquina, colocar em ação toda a minha circulação, a minha energia vital em movimento? Então, você revisa e reformula alguns hábitos na sua vida. Eu tenho certeza que vai funcionar para você assim como funcionou inúmeras vezes para mim. Todas as vezes que eu tomo controle de novo da minha vida a partir dos hábitos. Agora, para instaurar hábitos, não é fácil. Eu já quero te dizer. Seu corpo vai o tempo todo e sua mente vai brigar com você. Por quê? Porque o seu cérebro, nosso cérebro, vai querer sempre repetir os mesmos caminhos neurais que ele sempre fez. Pensar da mesma maneira, não querer que você faça, achar que você não pode. Isso tudo são estratégias que o nosso cérebro, lindamente, para nos proteger de algo, do desconhecido, vai fazer com você. Vai tentar te auto-sabotar. Então, você tem que ter consciência disso, ser extremamente forte. Não, a partir de agora, eu assumo mudar os meus hábitos. E eu que mando aqui. E quando o cérebro estiver tentando trabalhar com você, impedindo de você fazer alguma ação, você tem que dizer, opa, quem é que manda aqui? No meio dessas duas orelhas, quem é que manda? E você tem que assumir de volta esse controle da razão para te direcionar para um caminho adequado. Então, quais são os hábitos que você precisa refinar na sua vida?
Hábito da oração, há quanto tempo você não faz uma oração? Há quanto tempo você não faz uma meditação? Há quanto tempo você não faz exercício de respiração? Tudo isso compõe um conjunto de hábitos que inevitavelmente vai te colocar num outro patamar de pensamentos, de sentimentos e de ações, cheios de autoconfiança, de atitude, de desempenho, de clareza de raciocínio. Então, é a revisão e reformulação dos hábitos, do conjunto de hábitos que está na sua vida, que vai te dar outra qualidade de vida. E por último, quinto passo, quinta estratégia, vamos dizer assim, é se relacionar com as pessoas apropriadas, as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Pessoas que nos elevam, que nos encorajam, que nos estimulam. Não pessoas que dizem que você não pode, que você é incapaz, que você não aprende, que você não é nada. Esse tipo de associação, definitivamente, você não precisa na sua vida. Martinho, o que é que eu faço? É meu cônjuge, é meu pai, é minha mãe, é um irmão. Você não vai se entregar com as pessoas, mas você vai diminuir a quantidade de frequência que você passa junto com essas pessoas. Vai diminuir a quantidade de tempo que você se permite se associar com essas pessoas. Então, era todo final de semana que se reunia, agora vai ser uma a cada mês e olha, era um dia inteiro, uma hora. Porque existem pessoas que a gente pode ficar uma hora do lado, mas jamais um dia, porque essas pessoas têm o poder de nos derrubar, de achar que a gente não é capaz. E não é ela que tem esse poder, é como você tá em momento fragilizado da vida por causa do que aconteceu, você se permite deixar que a influência dessa pessoa contamine você. E aí, em vez de você brotar, você murcha, você morre. Então, importante entender isso aqui. Essas 5 estratégias, tá? Selecionar as pessoas e eu ainda vou te dar agora uma dica bônus para você que ficou até o final, ganhou a dica bônus. Qual é a dica bônus, Martinha? É a minha última DD, dica diamante. 6ª dica é encontre um mentor. O que é um mentor? Alguém que já passou um processo de desenvolvimento, de erros, de acertos, de experiências, já trilhou um caminho semelhante com o seu, já conhece várias áreas da vida e ela vai te dar assertividade, vai te dar um outro ponto de vista, vai te dar opções, vai te dar um repertório diferente de como você poderia sair dessa situação que você está. Muitas vezes sem perspectiva, sem visão de como pode transcender o problema, muitas vezes, né, meio que desesperado. Eu considero sempre um mentor. Qual o papel do mentor na nossa vida? Eu comparo com isso aqui, tá? Vou pegar só como exemplo para ficar fácil de você identificar. É como que quando a gente tá com um problema, isso aqui, ó, pô, tudo que a gente vê na nossa vida é o problema. Barramos a nossa vida, nosso pensamento, nosso dia a dia, tá ali barrado, a gente só consegue ver aquela barreira imensa que a gente acha que é intransponível. Então, como a gente só tá olhando um lado, mas a gente acessa um mentor, o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que tem a visão de cima. Essa visão de cima dá a ele a possibilidade de ver várias outras possibilidades, de conhecer várias outras pessoas que já passaram por situações que talvez para você seja a primeira vez. Então ele, com a visão maior, mais estratégica, que quanto mais a gente sobe, melhor o nosso campo de visão, seja na prática ou seja na vida. Quanto mais a gente se eleva, mais a gente amplia a nossa visão. Com a visão dele, ele vai te ajudar a solucionar de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais consistente, de uma maneira com menos sofrimento do que, em geral, esses momentos de impacto causam na nossa vida. Eu tenho mentores, eu só cheguei onde cheguei na vida por causa de mentores. Eu não posso viver sem mentores, porque eu sempre, independente do nível que a gente queira atingir na nossa vida, a gente precisa ter pessoas de referência maior que nos inspiram e contribuem e compartilham a visão de como fazer isso de uma maneira mais leve, divertida, alegre, prazerosa e sem tanto sofrimento. De coração, desejo que essas dicas tenham te ajudado. Se você não está inscrito no canal ainda, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar aqui. E se fez sentido para você, eu te peço, me ajuda a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Você sabe que nesse momento agora tem pessoas que estão horas e horas sem dormir porque não sabem como solucionar um problema, estão vivendo extrema tristeza, estão vivendo muitas vezes dependentes de medicamento porque precisam de um mínimo de alívio, mas se tira o medicamento, o acúmulo de tristeza entra de novo na vida. E informações como essas eu tenho certeza
absoluta que podem ajudar essas pessoas. Aqui, assim como já puderam ajudar inúmeras quantidades de pessoas, a meus mentorados, meus alunos, pessoas que passaram por minha vida, ou tantas outras pessoas que eu já tive o prazer de encontrar ao longo de 2 décadas de trajetória em tantas culturas e países diferentes. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, que eu tenho certeza que essas informações vão ser úteis. Te desejo muito sucesso, um beijo grande, felicidades e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!